Estão prontos aí? Eu vou precisar de um tempinho a mais. Vocês me dão um tempinho a mais hoje? Estou começando um pouquinho mais tarde. Eu vou prometer fazer o meu melhor aqui hoje para entregar, compartilhar a mensagem que eu recebi. Eu sempre tenho um desafio, sabe? O parâmetro que eu uso. Tudo que a gente faz, a gente sempre pensa, né? Será que eu fiz bem? E o meu parâmetro para saber se eu fiz bem na verdade, um sentimento de conseguir transmitir da maneira que eu recebi. Muitas vezes eu recebo essas mensagens e elas provocam um efeito, uma reação em mim. Eu fico feliz, eu choro, eu pulo, eu grito, eu fico eufórico. Às vezes de manhã eu acordo os meus filhos ou a minha esposa, porque eu não consigo conter a minha reação da maneira que eu recebo verdades, revelações do Espírito Santo, e eu sou muito grato. Toda a honra, toda a glória a Jesus, porque é tudo sobre Ele, amém? Por intermédio do Espírito Santo. Então, o meu desejo hoje é conseguir transmitir da maneira que eu recebi. Eu acredito que você vai receber algo muito especial hoje, para colocar em prática na sua vida e ver um resultado em todas as áreas da sua vida, porque trata-se de um princípio. O que são princípios? Princípios são uma maneira que Jesus compartilhou, segredos que Jesus compartilhou de como o céu funciona. Então, princípio é a maneira como o céu funciona. Nós fomos feitos para operar juntamente com o céu. Muitas vezes coisas não acontecem na nossa vida porque não observamos e aplicamos princípios, certo? Então, essa é uma noite de princípios. Eu acredito que aprendendo um pouco mais sobre esse princípio, você vai renovar sua mente para experimentar algo bom, perfeito e agradável de Deus. Eu quero compartilhar, então, para iniciar, o tema da nossa mensagem é plante o que você tem para colher o que você espera. Você pode repetir isso para a pessoa do seu lado? Plante o que você tem. Vamos lá, gente, vamos lá. Plante o que você tem para colher o que você espera. Vou te contar uma história. Era uma vez um menino, um jovem, 21 anos, chamado Bob. Todo dia ele trabalhava, ele morava na cidade de Washington, D.C., que é a capital dos Estados Unidos. Todo dia ele ia ao trabalho no governo, ele trabalhava no Capitólio, ele ia todo dia, até que, era um estagiário na verdade, até que um dia, um amigo convidou para ir à igreja, e ele entregou sua vida para Jesus, e passou a frequentar a célula, o Connect, como nós conhecemos aqui. Então, semanalmente, ele frequentava essa célula. E um dia, nessa célula, o seu líder leu um versículo que diz o seguinte: tudo o que pedir em meu nome, eu te darei. Eu vos darei. Aí ele ouviu o líder lendo isso, ele falou: mas é tudo mesmo? Aí ele falou: sim, é tudo. E aí ele falou assim: mas tudo mesmo? Aí ele falou assim: tudo. Então eu quero a África. Aí o líder começou a rir: não é bem assim, né? Ele: não, porque eu li em Salmos lá, comecei a ler o livro de Salmos, e está escrito: pede-me e te darei as nações como herança. Então eu quero a África. Aí ele: não, na verdade você precisa ser um pouco mais específico, entender um pouco mais da África toda. Qual o país que te chama mais atenção? Aí ele falou assim: olha, o país que me chama mais atenção, que me fez meu coração bater pela África e me fazer esse pedido para Deus, é o Congo. Aí ele falou assim: muito bem, um belo começo. Vamos fazer um desafio. O líder fez um desafio para ele. Olha, a Bíblia diz: tudo que pedir em meu nome, eu farei. Vamos fazer um combinado. Durante 3 meses, você vai orar diariamente, pelo Congo. E não pode falhar. Se em 3 meses nada acontecer, eu te dou $500. Se em 3 meses alguma coisa acontecer, você me dá $500. Aí ele falou assim: combinado então, fizeram o desafio. Ele falou: mas não pode falhar um dia. Eu quero ver se você vai ser honesto. Ele: tudo bem, não vou falhar nenhum dia. E aí começou a orar. E passou o primeiro mês, ele orando, nada aconteceu. O segundo mês, nada aconteceu. No terceiro mês, houve uma convenção diplomática em Washington, e ele foi relacionado na equipe de trabalho, e a tarefa dele era buscar pessoas no aeroporto e levar
para a conferência. É uma conferência diplomática da ONU. E aí ele chegou, foi buscar uma pessoa. Quando a pessoa que ele foi buscar no aeroporto, ele perguntou o nome dela, ele soube que era uma representante, era uma diplomata do Congo. E ele, uau! E ele ficou já empolgado, e ele levou, e no trajeto, ele super curioso, começou a metralhar aquela mulher de perguntas sobre o Congo. E perguntou um monte de coisa, e ficou super interessado, e ela falou assim, olha, já é a minha 8ª vez que eu venho aos Estados Unidos, nunca ninguém teve tanto interesse pelo Congo como você. Eu tô aqui me sentindo honrada. Aí ele falou assim, não, eu gosto muito do Congo, eu tenho orado pelo Congo. Ela falou, puxa, ficou assim impressionada. E aí ela participou da conferência, então no último dia ela virou para ele e falou assim, você não gostaria de ir comigo ao Congo? Já que você está tão interessado, a gente vai custear suas despesas, você vai para a gente visitar o Congo, vamos comigo? E aí ele ficou todo feliz, compartilhou com o seu líder e falou, eu te devo $500. E aí ele foi, pegou o avião, foi com essa mulher, retornou, foi para o Congo, e ao chegar ao Congo ele fez um certo percurso, visitou alguns estados, visitou algumas localidades, algumas cidades, e numa dessas visitas ele conheceu uma prisão política. Era um presídio que prendia ali, que tinham apenas os detentos que estavam ali, eram apenas pessoas com questões diplomáticas, problemas diplomáticos. A pessoa não tinha feito nada, mas eram problemas diplomáticos entre o Congo e outros países. E ele olhou aquilo ali, e ele ficou muito aflito, foi uma coisa horrível. E uma outra necessidade que ele viu foi a grande carência na saúde. Muitas enfermidades, muitas debilidades, e eles tinham escassez de remédios devido a embargos econômicos, então eles não recebiam remédios de outras nações. E então ele ficou muito aflito com aquilo, fez a viagem, gostou de conhecer, agradeceu, retornou para Washington, e quando ele chegou em Washington, ele parou e pensou, o que eu posso fazer? O que eu tenho nas minhas mãos? E ele começou a pensar, e ele resolveu pegar o seu computador, escrever um e-mail, e ele escreveu um e-mail para todas as indústrias farmacêuticas do seu país e dos Estados Unidos, explicando a situação, explicando a condição do povo, e ele recebeu a resposta de duas das fábricas, das indústrias de medicamentos, fornecendo para ele alguns contêineres de remédio. Então um rapaz de 21 anos conseguiu alguns contêineres de remédio, entrou em contato com a amiga dele, diplomata, e ele falou assim, olha, eu consegui alguns contêineres de remédio e eu vou enviar, eu quero ir junto, posso ir? A gente consegue fazer aquele esquema? Ela falou, claro, ficou super empolgada, e aí ele viajou novamente para o Congo com aquele carregamento de remédios, e ao chegar lá, ao desembarcar naquele lugar com aqueles montes de contêineres de remédio, o presidente foi receber, foi um grande evento, e o presidente foi receber, queria saber quem era o jovem que conseguiu algo que anos de diplomacia não conseguiram. E aí, ele chegou lá e conheceu o presidente, e o presidente falou, eu estou muito impressionado, muita gratidão. E aí, conversando com o presidente, ele foi tomar um café com o presidente, e ele falou assim, presidente, por que você tem essa prisão política? Isso também é uma das coisas que me incomoda aqui, que eu gostaria de ver transformado. Aí ele falou assim, não, isso aqui são questões diplomáticas, etc. Ele virou como todo jovem, sem papas na língua, palhaçada isso. E aí o presidente falou assim, é verdade. Ele falou assim, por causa disso, de coisas assim que seu povo não tinha remédio. Por coisas assim. E aí ele convenceu o presidente a libertar todos os prisioneiros daquela cadeia política, e eles retornaram para os seus países, inclusive alguns americanos. E ao retornar para o seu país, ao retornar para o seu escritório, onde ele era estagiário, enfim, o ministro das Relações Públicas chamou
esse jovem e falou: olha, você conseguiu o que em anos de diplomacia nós nunca conseguimos aqui em Washington. Desde então, as relações com o Congo foram restabelecidas, remédios foram enviados com frequência e foi-se feito, né, um novo sistema de saúde, dessa vez agora com remédio assistindo todo o país. Eu quero dizer o seguinte para você: plante o que você tem para colher o que você espera. Plante o que você tem para colher o que você espera. Esse jovem plantou o que ele tinha, que era relacionamento, que era um computador, um e-mail, fez o que ele podia fazer em oração, crendo, e viveu uma grande transformação. Então nós vamos falar hoje sobre o que é conhecido como lei da semeadura. Mas eu gostaria de fazer uma correção teológica. Hoje não se trata mais de uma lei, mas de um princípio. E nós vamos entender por quê. Princípio é o fundamento ou essência de algum fenômeno. E nós vemos esse princípio, que antes era a lei na Antiga Aliança, Velho Testamento, se tratava da lei da semeadura. Isso aparece pela primeira vez em Gênesis capítulo 8. Nós já vamos ler. Mas antes eu quero te dar um panorama sobre 6 alianças que tem na Bíblia. Algumas pessoas acreditam que existem 8, outras pessoas acreditam que tem 5, outras 4. Eu relacionei 6. A aliança são todas as vezes que Deus existe essa expressão: eu farei aliança com vocês. Então toda vez que aparece isso na Bíblia, é chamado de uma aliança. Então Deus fez uma aliança adâmica, que foi com Adão, fez uma aliança com Noé, chamada de noética, abraâmica, que foi uma aliança que Deus fez com Abraão, mosaica, que fez com Moisés, davídica, e a nova aliança, que foi a aliança que Jesus fez. Um adendo aqui para a mosaica. A mosaica era uma aliança que era fundamentada em condição, era uma aliança condicional. Então, se obedecer, observar as regras e os mandamentos, você iria desfrutar de benefícios. Se não obedecesse, correspondesse, você não iria desfrutar daqueles benefícios e viveria uma maldição, que está escrito ali em Deuteronômio, nos capítulos 26 em diante. E tem a nova aliança, que é condicional a não o que Adão fez, ao que o homem fez, mas condicionado ao que Jesus fez. Então a nova aliança é uma aliança condicionada ao que Jesus fez. Jesus, nessa nova aliança, ele cumpriu a lei. Então tudo que era lei, Jesus cumpriu. E ele estabeleceu alguns princípios. Por exemplo, algo que era uma prática do Velho Testamento era a entrega de dízimo, que era pegar a 10ª parte da colheita, a 10ª parte dos frutos e oferecer. Então existe um versículo que diz: hipócritas, vós que dais dízimo da hortelã, do cominho, da lã, vocês que dais, não deveis, pois, ocultar ou suspender essas coisas. Então uma coisa não anula a outra. Então o que Jesus estava dizendo ali? O fato da velha aliança ter sido cumprida em Jesus não significa que não exista mais dízimo hoje. Mas dízimo hoje não é mais uma obrigação, hoje é um princípio. Está claro para todo mundo? Existe muita divergência sobre isso, mas é o que nós acreditamos, eu e a nossa rede apostólica que nos dá cobertura. Então nós acreditamos que dízimo hoje é um princípio e não mais uma obrigatoriedade. Essa não é uma mensagem sobre princípio, é apenas uma ilustração sobre tudo que era lei, na nova aliança se torna princípio. O que é princípio é a base, é o fundamento de como ocorrem fenômenos. Se você deseja viver algo inesperado, que é a definição daquilo que é fenômeno, então você precisa cumprir e exercer princípios. Então, hoje, na nova aliança, o sangue de Jesus é a minha resolução e o suor é a minha resposta. Você vai entender por que sangue e suor são algo importante para nós essa noite, a gente vai ver mais à frente. Mas eu gostaria de ler Gênesis capítulo 8, versículo 21 a 22. E o Senhor aspirou o cheiro suave da oferta e disse consigo mesmo:
Enquanto durar terra, não deixará de haver sementeira e ceifa, frio e calor, verão e inverno, dia e noite. Esse aqui é um trecho da aliança noética, que é a aliança que Deus fez com Noé. Então, após o dilúvio, Noé faz um altar, estabelece ali uma oferta, um holocausto a Deus, e após essa oferta, então Deus vem e estabelece uma aliança com Noé, e ele dá um símbolo para essa aliança, que é o arco-íris. Então, toda vez que você olhar para o arco-íris, lembre-se da aliança. Em que consistia a aliança noética? Deus fez uma aliança que jamais exterminaria novamente o ser humano. Então, Deus jamais iria ferir a terra em consequência de punição pelo descumprimento ou desobediência. Está claro para todo mundo? Porque tem gente que acredita até hoje que catástrofes são uma forma de Deus punir. Isso não é uma verdade, isso é um assunto para outra pauta, para outra hora, mas isso não tem o mínimo fundamento bíblico. E o que acontece? Deus estabelece a primeira cláusula dessa nova aliança. Eu não vou exterminar mais o homem. E aí, em seguida, ele começa a dizer, eu vou criar condições para vocês, que é verão, inverno, são estações, eu vou criar condições, estações, e ele estabelece uma maneira de você exercer o governo através da semeadura. Agora, olha que interessante, eu quero fazer uma pausa aqui, que é essas coisas que me chamam tanta atenção na Bíblia. Já parou para pensar? Deus é o Criador, certo? Criou a terra, os céus, criou os animais, criou os luminares, enfim. Toda a criação, os 6 dias de criação, no 7º ele descansou. Então Deus criou tudo o que o homem precisava, inclusive um jardim perfeito. Você concorda comigo? Estamos todos na mesma página, acompanhando meu raciocínio? Deus plantou um jardim perfeito, certo? E aí ele chega para Adão e fala, agora você vai cultivar o jardim. No original a palavra cultivar quer dizer semear, quer dizer colocar semente na terra. Agora por que, se Deus já tinha criado uma terra cheia de árvores, árvores frutíferas, frondosas e etc., e plantou tudo que o homem precisava para sua subsistência, por quê? Ainda assim, com um cenário tão bonito, Deus ainda dá uma tarefa para o homem, que é continuar semeando, continuar plantando. Você já tinha tudo quanto é tipo de árvore, você já tinha em abundância, era só um casal para a terra inteira, precisava semear. Por que precisava semear? Já se fez essa pergunta? Não é interessante? Hein? É muito interessante. Por quê? Porque semear apontava para algo. Semear era uma maneira de exercer o governo de Deus e subjugar a terra. Crescer e multiplicar e sujeitar a terra, dominai sobre o que está na terra, sobre o que está no mar, sobre o que está no ar. Então Deus deu o domínio total do que está no mar, na terra e no ar. E sobre a terra, a maneira de exercer o governo sobre a terra era semeando. Existe mais um mistério nisso aí. A semente é um símbolo de Jesus. Veja o que diz João, capítulo 12, versículo 24. Em verdade vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Jesus estava falando de si mesmo aqui. Ele estava se ilustrando como o grão de trigo, que veio à terra, e ele disse, se eu não morrer, eu vou ficar só, vou ser apenas o unigênito de Deus. Se eu morrer, eu me torno primogênito entre muitos irmãos. Então, Deus que nasceu unigênito, ressuscitou o primogênito, mas só ressuscitou porque morreu. Então, a semente, desde lá do Éden, apontava, era um símbolo de Jesus. É tudo sobre Jesus. A lei da semeadura, que hoje é o princípio da semeadura, é tudo sobre Jesus. É um símbolo de como as coisas funcionam no céu. Você está entendendo isso?
que algo muito precioso aconteceu na eternidade, porque a Bíblia fala em Hebreus que antes da fundação do mundo, ele já tinha morrido, já tinha se entregado, já tinha sido como um sacrifício. Então Jesus é um símbolo perfeito da semeadura. Ele mesmo se entregou, caiu na terra, morreu, e por isso hoje nos tornamos filhos de Deus. Ele se fez filho do homem para nos tornar filhos de Deus. C.S. Lewis. Muito lindo isso, né? Frase maravilhosa. Eu estou empolgado. Hoje nós vivemos o governo de Deus. Hoje nós estabelecemos o reino por meio da semeadura. Plante palavra e colha verdade. Plante verdade e colha liberdade. Plante promessas e colha realidade. Plante fé e colha milagre. E o que é semear se não abrir mão? Então, se você tem semente nas mãos, você só consegue semear se você abre mão. Ou seja, rendição. É como o céu funciona. Para o mundo natural, semente existe para morrer. Para o mundo espiritual, semente nasceu para reinar. Oh, papai amado Jesus Cristo. Para o mundo natural, semente existe para morrer. Olha, estou com a semente aqui. O que eu faço com ela? Vai morrer. Eu preciso semear. Para o mundo espiritual, é uma outra visão, uma outra perspectiva. Nós olhamos para a semente e enxergamos uma floresta. Nós olhamos para uma semente e entendemos que ela está ali, em nossas mãos, é uma maneira de reinar. Então, quem não lança semente, quem não semeia, não está reinando, mas está sendo governado. É forte, é muito forte. Se você aplicar isso para a sua vida profissional, você vai entender. Se eu não estou semeando, então provavelmente eu estou ocupando o meu tempo com atividade profissional para ser governado por alguém. Se eu não estou semeando na minha família, se eu não estou plantando amor, se eu não estou plantando paz, então eu estou escolhendo problemas. Eu estou sendo governado por Satanás. Pelo príncipe desse mundo, que veio nos cegar o entendimento, que veio para roubar, matar e destruir a unidade familiar. Oséias capítulo 8, versículo 7, quem semeia vento colherá tempestade. Provérbios 22, versículo 8, quem semeia vento colhe tempestade. Quem semeia o mal recebe maldade e perde todo o poder que possuía. Ou seja, semeadura é igual a poder. Semeadura é igual a poder. Agora uma pergunta para nos iniciar aqui uma jornada, porque nós vamos entender, vou te dar um panorama geral, daqui em diante. Nós vamos entender o que é que Deus nos dá, vamos entender qual é a única maneira de multiplicar, vamos entender quais são os inimigos da semeadura, o que semear, quando semear, como semear, quanto semear e como avançar. Nós vamos entender isso hoje. Estão prontos? Vamos lá? Vem comigo? O que Deus dá? 2 Coríntios 9, 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, pão, alimento também suprirá, aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da sua justiça. Então Deus nunca vai te dar um móvel. Segundo T.D. Jakes, Ele vai te dar uma árvore. Você nunca deve orar a Deus pedindo um móvel. Você deve orar pedindo a Deus semente. Entende? Porque apenas tendo semente, a única maneira de você conseguir uma árvore. E a única maneira de você conseguir um móvel é tendo uma árvore. A única maneira de você conseguir uma árvore é tendo uma semente. A única maneira de ter uma semente é semeando constantemente. Porque aquilo vai frutificar e vai te dar mais semente. Então diz aqui que quem dá, o que Deus dá? Deus não dá a floresta, Deus não dá o fruto. O que Deus dá são sementes. Posso ouvir um amém? E qual é a tarefa do homem? É a mesma de Adão. Né? Adão, para quem não sabe, no original significa ser humano. Então, o que Adão tinha? Era uma missão de cultivar, é trabalhar semente, cuidar de semente, regar semente, semear semente. Amém?
Semente é a única maneira de multiplicar. Se você quer conhecer o fator multiplicador na sua vida, no seu ministério, na sua família, nas suas finanças, ou seja, no tempo que você tem aqui nessa terra, porque você não foi para o céu ainda, o tempo que você tem aqui nessa terra, a única maneira de você viver o fator multiplicador, deixa eu fazer um paralelo aqui. Tinha um amigo meu, a gente trabalhava com vendas no ano de 2004. Eu era supervisor de uma operadora de celular e tinha um amigo meu, colega, que era supervisor também. Então a gente vivia todo dia oscilando entre grandes contratos que a assinatura de um daqueles contratos que estavam em negociação poderia fazer a gente bater a meta em um dia, ou então a gente em outra mão, a gente tinha pequenos negócios que pingavam ali diariamente e a gente ia construindo a nossa meta. Então, esse amigo falava uma máxima assim, que era muito engraçado, que ele diz o seguinte: de grão em grão a galinha enche o saco. Não acharam legal não, né? Por quê? Tem muita gente que está vivendo de saco cheio, no sentido de sem ânimo, sem energia, porque vive debaixo de um sistema de soma. Soma vem do seu braço, é tudo que seu braço pode fazer é somar. É a sua força do seu braço. Agora, quando você anda na vontade de Deus, você está multiplicando. É como se fosse aquela relação, não sei quantos já foram em aeroportos que tem aquela, acho que hoje quase todos têm, que tem aquela passarela, no Santos Dumont tem, no Galeão tem, em Campinas, Brasília, que são aeroportos muito grandes, e aí é como se fosse uma escada rolante, uma passarela rolante. Então você tem pessoas ali que vão andando e gastando o seu suor, a sua energia e cansam de tanto que anda dentro do aeroporto. Tão longe que é um portão para outro, ou desembarque. Enfim, você fica ali andando muito tempo. Agora, quando você entra naquela esteira rolante, um passo equivale a 5 de quem está andando de forma natural. Esse é o fator multiplicador de quem anda na vontade de Deus. De quem anda no princípio. De quem caminha praticando princípios. Multiplicação. Semear é a única maneira de multiplicar. Mateus 13, 23 é a parábola do semeador. Mas o que foi semeado em boa terra, quem ouve e compreende a palavra, dá fruto. Uma a 100, outro 60 e outro 30 por um. Então, uma semente, ela pode gerar 30, 60 ou 100 frutos. Uma semente. Quando você olha para uma semente, o que você vê? Nós vamos entender já os inimigos da semeadura. Mas quando você olha para a semente, o que você enxerga? Você enxerga um fruto? Você enxerga um caroço? Em Gênesis capítulo 12 conta a história de Isaac, que naquele ano ele semeou, e naquele ano ele colheu 100 vezes mais, e se tornou riquíssimo. E naquela época, o versículo começa, isso é um papo para outra hora, o versículo começa dizendo que havia fome, e por causa da fome ele precisou de mudar de cidade. Então alguém que está passando fome, pega a semente e come. Pega a semente, bota na panela de pressão e vira feijão. Amém? Então semente, lentilha, é uma semente que pode virar uma refeição. Então o que você faz com a semente? Você olha para a semente, a sua reação, a maneira de você lidar com a semente é determinada pela sua visão. Quais são então os inimigos da semeadura? Primeiro, Eclesiastes capítulo 11, versículo 4. Aquele que observa o vento jamais semeará. Aquele que dá mais valor às circunstâncias, às notícias, às condições do mercado,
as condições, o ambiente familiar, aquele que dá mais atenção às adversidades, às ondas, esse não semeia. Não semeia. Se Isaac, que semeou, se ele olhasse para a fome que tinha na terra, o que ele iria fazer seria comer a semente. Mas ele olhou para o princípio, ele olhou para a lei que ele aprendeu. E ele semeou. Enquanto todos estavam comendo, Isaac semeou. Então a primeira coisa é quem fica observando e dando valor às circunstâncias. Segunda coisa, segundo inimigo da semeadura, reter, é quem tem, mas retém. Terceiro, comer a semente, a gente já falou sobre isso. E quarto, falta de visão. Quarto inimigo da semeadura é falta de visão. Existe um provérbio chinês que diz o seguinte, olha que interessante. Se a sua visão é para um ano, plante trigo. Se a sua visão é para uma década, plante árvores. Se a sua visão é para toda a vida, plante pessoas. Vou repetir porque esse provérbio chinês é bom demais. Se a sua visão é para um ano, plante trigo. Se a sua visão é para uma década, plante árvores. Se a sua visão é para toda a vida, plante pessoas. Nós estamos aqui, nós somos uma igreja. Nós investimos em pessoas. Não existe nenhum outro investimento aqui. O que nós investimos é o tempo todo em pessoas. O nosso chamado aqui, eu vou te lembrar, o que nós desejamos ver é as pessoas tendo um encontro com Jesus. O primeiro efeito desse encontro com Jesus, pessoal, nós vivemos e trabalhamos e intercedemos. Tudo que a gente faz aqui é para que as pessoas se conectem com Jesus. O primeiro efeito que a gente quer ver, e que biblicamente é esperado, é a alma salva. O segundo, que é aquela, a gente chama de shock wave, é como se fosse uma pedra batendo no lago que vai formando as ondas. Então a primeira onda que se forma depois de um encontro com a pedra angular, da colisão dessa pedra com a água do nosso ser, a primeira coisa é a alma salva. O segundo efeito é a mente renovada. O terceiro efeito é a cultura moldada. O quarto efeito é cidades impactadas. E o quinto efeito é nações transformadas. Posso ouvir um amém? Então, se minha alma é resgatada, tem muita gente que vive assim. Olha, eu tive um encontro com Jesus, fui salvo, vou para o céu e vivo o inferno aqui na terra. Porque alguns creem o suficiente para ir para o céu, mas não o suficiente para trazer o céu para a terra. Porque não renovou a mente. Esse é o segundo efeito. Tem muita gente que o coração entregou a Jesus, está entregue a Jesus. Gente que Deus ama. Você olha para a pessoa e fala, cara, eu amo essa pessoa. Olha só que coisa linda, maravilhosa, que obra magnífica de Deus, que coração precioso. Mas está com a vida toda errada. Por quê? Não renovou a mente. Não vive os princípios, não anda nos princípios. Deus está falando. E aí, renovando a mente, se eu renovo a minha mente, Isabela renova a mente dela, os líderes renovam a mente, o que a gente passa a viver? Uma cultura moldada. Se a gente começa a viver essa cultura moldada, de valorizar os princípios do reino, o que acontece? Os valores do reino, uma cidade vai ser impactada. E se cidade for impactada, ela vai ser um exemplo para outras. Quer ver? Existe um homem chamado John D. Lake. É uma das maiores inspirações da minha vida. Está lá no meu painel de inspirações. John D. Lake. Esse homem é um dos homens mais ousados que se tem notícia. Ele chegou uma vez num lugar de raio-x, eu não sei como é que chama aquele lugar que tem um raio-x, e ele entrou nesse lugar, e a pessoa estava com o fêmur quebrado, tirando chapa na hora que ele entrou. E ele entrou, impôs as mãos, orou por aquela perna, e falou assim, tira a chapa de novo. Olha a ousadia desse homem, olha a fé dele. Tira a chapa de novo. Tirou a chapa de novo, estava o osso novinho. Esse homem, ele teve uma experiência tão real com Deus, e a experiência foi quando ele orou pela ressurreição da sua esposa. A esposa dele tinha morrido, ele orou pela ressurreição, combinou com um amigo que era um homem de Deus, para as 10 horas da manhã do dia seguinte à morte da esposa, eles orarem por ela pela ressurreição, e ela ressuscitou dos mortos.
E esse homem teve um profundo encontro com Deus, mudou completamente a sua vida. Esse homem treinou mais de 600 pregadores do Evangelho. E ele voltou para a sua cidade, chamada Spokane, nos Estados Unidos. E ele começou a ministrar aos enfermos, e foram 6.000 curas registradas, 6.000 milagres registrados. Sabe o que aconteceu? 6.000. 6.000 ali hoje, gente. Ué, então a fonte que eu li estava errada. Então vou citar a fonte, né? A fonte que eu li hoje diz que foram 6.000 milagres só em Spokane, de repente a vida dele toda que você está citando. Então, em Spokane foram 6.000 pessoas curadas. O que aconteceu? No relatório anual, constatou-se que Spokane é o lugar que tinha menos enfermidade em todo o país. Então, uma cidade foi impactada. E o que aconteceu com essa cidade? Até hoje ela é uma inspiração para nações aqui, inclusive para nós essa noite do outro lado do mundo. Eu acredito nisso. Amém? Porque esse homem semeou o que ele tinha. A parábola do semeador tem diversos aspectos, diversas interpretações e aplicações. Hoje eu quero te dar 3 perspectivas objetivas e rápidas sobre a parábola do semeador. Primeira, sementes diferentes produzem diferente. Então não espere uma melancia se você está plantando abóbora. Amém? Então, se você quer fazer uma colheita em determinada área, você precisa plantar em espécie. Eu vou te lembrar de um testemunho, não sei quantos conhecem, mas uma vez uma amiga minha teve uma alteração no dólar significativa e ela recebia em dólar, ela ficou muito feliz. E todo mundo ficou muito triste com a alta do dólar. As coisas iam ficar mais difíceis, especialmente no meu segmento de atuação na época profissional. E eu falei assim, cara, eu quero ficar feliz também. Aí eu falei assim, eu vou praticar um princípio aqui, em espécie. Eu fui lá, peguei o meu dinheiro, que eu ia dar de dízimo, de oferta, peguei a barca, fui lá no centro do Rio, numa loja de câmbio, que eu sabia que tinha uma condição melhor, ficava ali na esquina da Rio Branco, com Rua da Quitanda, perto da Candelária. E eu fui lá naquela casa de câmbio e eu troquei o valor que eu tinha em dólar. E eu peguei aquele valor em dólar, botei dentro do envelope e dei de oferta na igreja. Em espécie, em dólar. E eu falei assim, pai, eu estou dando em dólar porque eu quero colher em dólar. E aí o que aconteceu aqui naquele mês, naquele mês, eu estava num ônibus, próximo a um estrangeiro, e uma pessoa falou assim para ele, você não está precisando de um site? Na época eu tinha uma agência digital, um dos produtos que eu desenvolvia era produção de site. Você não precisando de um site? Ele, estou. Então, o Isaac faz. Aí eu, opa! Ele falou assim, anota o e-mail da minha secretária, entra em contato com ela, e aí mandei um e-mail para a secretária, ela me pediu o orçamento, e eu entrei numa crise, qual orçamento que eu vou dar, né? Porque em dólar, nunca cobrei em dólar, será que eu devo converter? Aí me caiu a ficha. Eu vou ver quanto que se pratica, quanto custa um site em dólar. Na época eu comercializava, vendia os sites por R$3.600, o mais barato. Era de 3.600 a 6.800 na época. E o mais barato era 3.600. Que era o que correspondia àquela necessidade. Só que eu fui consultar quanto que no estado que ele morava, quanto que variava. Eu percebi que era $4.000, mais ou menos, que se cobrava o site. Aí eu fiquei um pouco apreensivo. Ai, meu Deus, será que eu vou perder essa oportunidade? Será que vai estar caro demais? Eu não sei. Mas, bom, é o preço praticado lá, né? Acho que vai dar certo. E eu falei assim, pô, mas se ele... vou arredondar logo para 5. Vou pedir $5.000, porque aí eu tenho mais para negociação e eu posso diminuir o valor. Mandei um e-mail com orçamento e no final escrevi assim, nós queremos muito te servir e atender a sua demanda. Contudo, nós podemos acomodar o preço às suas necessidades e à sua realidade. Aí mandei esse e-mail, disparei.
Não demorou 30 minutos, ela me respondeu o e-mail e saí pulando pela casa. Isabela! Eu recebi um e-mail de volta, ela falou assim, o preço está ótimo, é o orçamento mais barato que eu recebi aqui, de todas as empresas, nós vamos fechar com você, eu quero 2 sites. E tem como você desenvolver minha marca também? Eu falei, amém, tenho. O dólar estava R$5, sei lá. Enfim, hoje está mais caro, mas na época teve uma alta. Então assim, em 2 semanas que eu tinha semeado em dólar, eu colhi em dólar. Por quê? Espécie. Repita comigo, espécie. Então, o que você quer colher? Você precisa plantar em espécie. Solos diferentes produzem diferente. Lembra que eu te falei que ia te dar 3 perspectivas sobre a parábola do semeador? A primeira é sementes diferentes produzem diferente. A segunda é solos diferentes produzem diferente. Que tipo de solo é você, meu querido? Que tipo de solo é o seu coração? Porque pode ser que Deus plante a mesma semente que plante no coleguinha do seu lado, e ele vai dar muito mais frutos, porque é uma terra pronta, porque é um solo fértil. Eu estou me segurando para não pedir, para perguntar para um irmãozinho do lado qual é o solo. Não vou pedir. Eu ia. Ninguém vai me agradecer, não? Aleluia, irmão. Vamos lá. Terceira perspectiva sobre a parábola do semeador. Sementes cultivadas e cuidadas produzem diferente. Então, sementes diferentes produzem diferente. Solos diferentes produzem diferente. E sementes cultivadas, cuidadas, com zelo, com carinho, com cuidado, vai produzir diferente. Então não é só o que plantar, não é só onde plantar, mas é o como cultivar, como cuidar da semente. Ela vai produzir melhor. Sabe, ontem me ocorreu, a gente estava indo para um compromisso, e eu falei, olha lá, Isabela, a gente olhou longe assim, tinha um monte de estufas acesas à noite, bem longe, assim, no alto do morro. Parecia uma incubadora de alguma coisa, uma estufa, e acesa assim ao longe. Aí eu falei assim, tá vendo? Tá sendo, essas sementes estão sendo cultivadas de uma maneira diferente, com carinho. Você acha que, o que vai acontecer? Vocês já foram aqui na estrada Friburgo-Teresópolis, um pouco antes de Campo do Coelho, que tem um lugar, uma parada ali que vende morango? Já viram isso lá? E aí você pode ir lá colher o morango direto, né? Eu fazendo aqui o jabá para os caras lá. Vão me mandar uma caixinha de morango depois. Cara, cada morango dessa altitude. Já viram? Eu nunca vi, cara. Parece que é morango da terra que manda leite e mel, de Canaã. É grandão assim, muito grande mesmo. Próximo ponto, o que semear? Então, dentro aqui dessa área aqui, o que semear, eu tenho para você 4 pontos do que semear. Faz aí comigo aí, número 4, para ficar claro para você, ó, número 4. 4 coisas para semear. Primeira, o que eu tenho em mãos. Êxodo 4, de 2 a 5. Deus perguntou a Moisés, que é isso que você tem na mão? E ele respondeu, um cajado. Então ele disse, lança-o na terra. E ele lançou na terra, e o cajado virou serpente. E Moisés fugia dela. Então disse o Senhor a Moisés, estende a mão e pega pela cauda. E ele estendeu a mão e pegou pela cauda, e ela se tornou novamente num cajado. Para que creiam que te apareceu o Senhor, Deus de seus pais, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, aleluia. Quando você semeia o que você tem na mão, o nome de Deus é glorificado.
Glória a Deus! Ai, meu Deus, eu acho que vocês não estão entendendo. Quando você semeia o que você tem na mão, o que Moisés tinha na mão? O que ele fazia da vida? Quando ele teve um encontro com Deus, ele cuidava de ovelhas, então o instrumento de trabalho dele era o seu cajado. E Deus falou, o que você tem na mão? Qual é a sua expertise? Qual é o seu talento? O que você costuma fazer? O que você sabe fazer? O que está na tua mão? Pega isso que está na tua mão e joga para a terra. É o princípio da semeadura. Pega o que está na sua mão, abre mão do que está na sua mão, joga na terra. Jogou na terra, virou sobrenatural. Enquanto está na mão é natural, jogou na terra, virou sobrenatural. Enquanto está na sua mão, você não vive nada. Quando você joga, você vive tudo. Segunda coisa do que semear. Primeiro, o que você tem nas mãos. Segunda coisa, os meus recursos espirituais. Quais são os meus recursos espirituais? Já para você perguntar que você tem recursos espirituais? Todo mundo tem esses recursos espirituais. 1 Coríntios 13:13. Porque agora vemos como em espelho, obscuramente. Então veremos face a face. Agora eu conheço em parte. Então conhecerei também como sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Então, 3 coisas que você tem como recursos espirituais que você pode semear. Presta atenção nisso. Amor. A primeira coisa que você tem para semear é amor. Semeia amor. Se você chega num lugar que é hostil, você vai ser hostil também? Que recompensa tendes nisso? Se amai os vossos amigos, amai os vossos inimigos. Então, se eu chego num lugar hostil, onde não tem amor, um lugar de indiferença, o que eu tenho que plantar ali? Amor. Outro recurso que você tem é a fé. Fé sem obras é morta. Fé é uma semente que, se não plantar, não dá fruto. Fé sem obras é morta, então eu preciso plantar minha fé. Eu creio em alguma coisa, então viva mediante o que você crê. Andais digno da vocação pela qual foste chamados. Então, coloque, pratique, exercite, deposite, plante a sua fé. Ah, eu acredito que essa cidade vai viver uma transformação no futuro. Beleza, você está plantando o que para isso? Você acredita nisso, mas você precisa plantar nisso. Precisa semear nisso. Amém? Ah, eu acredito que essa igreja vai ser uma igreja mais simpática, que a gente vai abraçar mais as pessoas. Então o que você vai fazer? Você vai abraçar as pessoas. Esperança. Esperança é uma coisa que você precisa semear constantemente. Eu gosto sempre de relembrar. Vou continuar repetindo isso até sair pelo sangue, assim, pelos poros. Fé, uma máxima de Randy Clark. Fé é a certeza da manifestação da bondade de Deus no presente. Esperança é a certeza da manifestação da bondade de Deus no futuro. Então, se eu acredito que o futuro vai ser melhor, em qualquer área, em qualquer coisa, o nome disso é esperança. Se eu acredito que algo especial vai acontecer agora, o nome disso é fé. Você precisa plantar essas coisas. Esperança no quê? Nas promessas. Como que eu planto uma promessa? Como que eu planto esperança? Eu preciso descobrir quais promessas tem na palavra para mim. Eu preciso pegar essas promessas, esses versículos, e começar a liberar. Qual é a melhor maneira de plantar esperança? Com declarações. Se alguém está passando uma crise pessoal, o que eu vou dizer para essa pessoa? Eu vou falar assim: fique em paz, Deus é contigo. Quando você passar pelo fogo, não te queimarás. Quando passar pelas águas, não te afogarás. Você vai viver algo especial. O nome disso é esperança.
Terceira coisa para semear, meus recursos naturais. Você sabia que você tem recursos naturais que todo ser humano tem? Uma vez eu assisti um filme que as pessoas eram jogadas num ambiente e eles recebiam os mesmos recursos para ganhar aquele jogo. Todo mundo tinha as mesmas ferramentas, tinha as mesmas possibilidades iguais. Então você, quando nasceu, você recebeu recursos iguais aos de todo mundo. E o que muda? O que muda é que algumas pessoas plantam, outras não. Algumas pessoas escolhem o local certo, outras plantam em qualquer lugar. Outras cultivam, cuidam da semente, outras não. Mas todo mundo tem esses mesmos recursos. O que você tem? Você tem sangue. Sangue é um recurso. Você tem suor. Você tem fôlego. Você tem tempo e atenção. É interessante porque hoje à noite nós temos aqui o tempo de todo mundo. Todo mundo dedicou esse tempo para Deus, para o seu relacionamento com Deus. Amém? Está todo mundo aqui na mesma condição. Todo mundo dedicou tempo, mas nem todos estão dedicando a sua atenção. Tem pessoas que estão viajando, distraídas, pensando na hora de ir embora, pensando na comida que vai comer daqui a pouco, pensando no que tem que fazer amanhã, pensando no Fantástico, pensando no Flamengo, pensando sei lá o quê. A atenção não está aqui para Deus. O tempo está, mas nem a atenção não está. Então o que você tem que todo ser humano tem? Sangue, suor, fôlego, tempo, atenção, talento. Todo mundo tem talento para alguma coisa. Mas o que você está fazendo com esses recursos que são inatos, inerentes a todos os seres humanos? Provérbios 11, 24 a 27. Veja só. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo, mas a bênção coroa aquele que se dispõe a vendê-lo. Quem procura o bem será respeitado, já o mal vai de encontro a quem o busca. Provérbios 11, 24 a 27. E por último, a quarta coisa que você pode semear é o bem a todos. Gálatas 6, de 7 a 10. Não erreis, de Deus não se deixe escarnecer, porque tudo que o homem semear, também colherá. Porque o que semeia na carne, da carne colherá corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, e se não houvermos desfalecidos. Então, enquanto temos tempo, qual é o recurso que a gente tem? Tempo. Façamos o bem a todos, principalmente os da família da fé. Vou repetir isso porque poucas pessoas prestam atenção nisso. Enquanto temos tempo, façamos o bem a todos, sem distinção. Faça o bem a todos. Plante o bem, semeie o bem, mas principalmente os da família da fé. Essas pessoas que estão aqui dentro desse recinto e as que fazem parte da nossa comunidade de fé e não estão presentes hoje, são a sua prioridade. Devem ser a sua prioridade. O bem-estar, a felicidade, os desafios. A gente precisa se unir nos desafios. Como é bom quando nos fortalecemos uns aos outros, quando inspiramos uns aos outros, quando aconselhamos uns aos outros, quando damos suporte uns aos outros, como encorajamos uns aos outros, quando visitamos uns aos outros, quando consolamos uns aos outros nas perdas, nos problemas, nos desafios, nas questões. Isso é muito importante. Quando semear? Eclesiastes 11, 6.
Semeie pela manhã a tua semente, e à tarde não repouses a mão, porque não sabe qual prosperará, se esta, se aquelas, ou se ambas serão igualmente boas. Isso aqui é muito interessante. Em outras palavras, plante o máximo que você conseguir com sua energia. Plante o máximo que você conseguir com suas forças. Eu recebi essa palavra, foi uma palavra rema para mim na semana passada. Plante o que você tem para colher o que você espera. Eu espero, eu tenho esperança, eu tenho promessas de Deus para a minha vida, eu tenho promessas de Deus para essa cidade, eu espero ver a concretização desses sonhos e dessas promessas, eu espero. Então o que eu vou fazer? Eu vou plantar o que eu tenho na minha mão, eu vou colocar tudo para fora, não retenha nada, não fique nada em você, quanto mais você semear, mais você vai colher. Como semear? Mateus 6, de 1 a 4. Tu, porém, ao dares esmola, ignore a tua mão esquerda o que faz a tua mão direita, para que a tua esmola fique em secreto, e o teu Pai que vem em secreto te recompensará. Existem duas coisas que o Pai recompensa: o que você dá em secreto e o que você ora em secreto. Vou repetir, duas coisas que o Pai, diretamente o Pai, o Criador dos céus e da terra, te recompensa: o que você ora em secreto e o que você doa em secreto, o que você semeia em secreto. Quer viver uma transformação de favor absurda? Faça coisas que ninguém vai tomar conhecimento. Faça isso. Faça coisas em secreto. Eu tenho falado isso de forma recorrente aqui na igreja. Faça coisas sem ninguém saber. Faça coisas uns pelos outros. Mande presente. Não manda o remetente. Manda coisa pelo correio. Dá oferta, deposita, faz um pix, sei lá. Faz um negócio sem ninguém saber. Bota um embrulho na porta de uma pessoa. Faz uma cartinha. Dá um encorajamento. Ah, mas eu não tenho dinheiro. Cara, você pode fazer tanto bem sem precisar de dinheiro. Ah, mas minha linguagem de amor é presente, e eu tô duro. Cara, fabrica um negócio, faz um negocinho bonitinho, faz um artesanato, sei lá. Usa sua criatividade, mas semeie, porque fazer coisas... Olha Ricardinho, por exemplo, é um exemplo. Cara, ele e Sandro, esses dias Sandro chegou para mim e me levou ali no mato. Vem aqui comigo que eu vou te mostrar uma coisa. Aí chegou no mato ali, ele me mostrou um monte de madeira jogada dentro do mato ali. Ele falou, eu já peguei, lembra aquele negócio lá na igreja lá? Então eu peguei uma madeira aqui para fazer. Pessoas que pegam um lixo, o Ricardinho faz isso direto. Em falar nisso, vai vendendo um monte de coisas, né? Que ele pega de lixo, de descarte, de desuso, e ele transforma em luminárias, transforma em coisas que vai iluminar a sua vida. Quanto devo semear? 2 Coríntios 9, 6. E isto afirma: aquele que semeia pouco, também pouco colherá. O que semeia com fartura, com abundância, também se fará. Então, quanto devo semear? O máximo possível. Então, quando semear? O máximo de tempo possível. E quanto semear? O máximo que você tiver. Não guarde nada, seja um rio, não seja um lago, não retenha o que Deus depositou na sua vida. Aconteceu um negócio muito legal com Vitória e Queijo. Esse mês, eles começaram a andar na esteira do princípio. Começaram a praticar alguns princípios e foi dolorido, me ligou várias vezes chorando. Praticando princípios, suando aqui, assim, ó, semeando. Aquele que semeia com lágrimas... Eu quero que você responda. Aquele que semeia com lágrimas... E aí, olha que interessante. Ela colheu algo especial. Muito especial. Além das expectativas, realizou um sonho. Um sonho daqueles impossíveis de se realizar nas condições atuais. Imediatamente que ela colheu, eu estava no carro com ela e com Camila, ela falou assim, Camila, eu tenho que semear alguma coisa, eu ganhei, eu colhi um negócio, eu tenho que botar alguma coisa para fora.
Entendeu? Eu estou vendo lá em casa as coisas que eu posso semear, eu tenho que semear na vida de alguém. Ela falou assim, eu estou pensando na pessoa tal, o que você acha, Camila? Ela, legal, pode ser e tal, vai ser bom. Enfim, por quê? Porque nós somos um rio, não um lago, não uma represa. Então eu recebi, tem que liberar, cara. Dica para você, guarda essa, hein? Recebeu algo especial, fora do comum, um favor de Deus, ganhou um presente, ganhou um negócio, libera, cara. Libera. Bota para fora, deixa isso correr. Amém? Tô terminando. Último ponto. O reino avança com semeadura. O que você tem nas suas mãos, preste atenção. Aí o pessoal do louvor. O que você tem nas suas mãos é exatamente o que a terra precisa. Olha só, deixa eu pintar um cenário para você aqui. Vem comigo. Aqui fora nós temos um jardim, certo? Um gramado bonito. Imagina se eu pegasse 5 de vocês aqui e dividisse esse jardim por áreas. A área de cá, a área daqui, a área antes da piscina, a área depois da piscina e a área depois do outro lado da rua. E eu desse sementes para cada uma dessas 5 pessoas. E elas fossem para o jardim. E de repente, 4 dessas pessoas resolvessem semear tudo o que tem na mão. E uma delas não semeasse nada. Essas pessoas teriam ao seu entorno uma floresta, um pomar, cheio de frutos deliciosos para colher. E a pessoa que não semeou nada com o que tinha nas mãos, comeu igual amendoim. Ela teve um prazer momentâneo, ela teve uma segurança momentânea, ela teve um privilégio momentâneo, mas ela não teve uma colheita duradoura. Ela vai viver sempre na escassez. Por quê? Porque ela não semeou. Está claro para todo mundo? Muitas pessoas estão vivendo hoje escassez em diversas áreas. Eu não sei qual é o seu desafio. Eu não sei qual é a dificuldade que você tem, se é emocional, se é espiritual, se é natural, se é material, se é financeira, se é familiar. Eu não sei em que área está o seu desafio hoje. Eu não sei em que área o seu gigante está te afrontando. Mas sabe o que o Davi fez? Ele semeou as pedras que ele tinha no bolso, na testa do gigante. O gigante nunca teria caído se ele não semeasse, botasse para fora, abrisse mão do que ele continha na sua bolsa. Então existem pessoas que estão sendo afrontadas, existem pessoas que estão passando necessidade, existem pessoas que estão enfrentando dificuldades que Deus não planejou para elas. Você está enfrentando desafios que Deus não te deu, exclusivamente porque você está retendo o que deveria semear. Marcos capítulo 4, 26 a 28. Disse também, o reino de Deus, repita comigo, o reino de Deus, é assim como um homem que lança semente à terra, e dorme e levanta de noite e de dia, e vê a semente brotando sem saber como. A terra por si mesma produz fruto. Primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio. Erva, espiga e grão cheio. A terra é generosa como o seu Criador. A criação é generosa como o seu Criador. Tudo na natureza é generoso. Tudo na natureza é abundância. Tudo. A única coisa que Deus criou que não é generosa é o homem, porque ele tem o direito de escolher se vai ser ou não.
Inclusive, pessoas que não são generosas estão colhendo a generosidade de Deus, simplesmente porque Deus não muda. Ele continua lançando as sementes, como a parábola do semeador. Ele continua lançando as sementes, porque é a natureza de Deus. Generosidade não é uma atitude, generosidade é identidade. Generosidade não é uma ação, não é um comportamento, é identidade. Eu sou filho de Deus generoso, sou filho de um Deus generoso, eu sou generoso. Eu sou extremamente pontual, vocês conhecem. Meus filhos também são. A mãe também. Você pode ser generoso como seu pai. Generosidade é identidade. Não é um comportamento, não é uma decisão. Generosidade é identidade. A terra é generosa. A criação é generosa. Agora é interessante que ela produz primeiro a erva, a espiga e depois o grão. Isso fala de processos, que são coisas que você não colhe no dia seguinte, imediatamente. Coisas demandam maturação, demandam amadurecimento, demandam gestação, certo? E isso também fala que a terra ela produz coisas diversas para suprir necessidades diferentes. Então, você sabe que existem ervas medicinais, você sabe que tem erva que faz chá. Então, a erva que vai se tornar um fruto, ela pode ser usada também nesse estágio inicial, você está me entendendo? Então, o que a terra produz, ela produz diversas coisas. Mas nós precisamos entender o princípio da generosidade e da semeadura. Agora, olha que interessante. Esse texto, ele começa dizendo: o reino de Deus é como um homem que lança a semente na terra. Lembra que eu falei que lá no início, no Éden, por que Adão precisou cultivar? Por que ele precisou lidar com semente, se ele já tinha um jardim pronto? É porque já apontava para Jesus. E aqui termina com Jesus, dizendo que um homem semeou nessa terra, e a terra produziu. E aqui está dizendo, olha, ele dormiu e levantou, e sem saber ele como, a terra produziu fruto. Isso aqui é um símbolo de Deus que veio aqui na terra, que se depositou, voltou para o céu, está lá. Um dia ele vai voltar e vai surpreender com os frutos do seu penoso trabalho. Aleluia.